Olá pessoal, me chamo Henrique e hoje eu vou trazer para vocês uma problemática bastante recorrente no mundo do MP e em outros universos do mundo BIM, que é a aplicação de parâmetros em famílias aninhadas. É um problema muito comum que ocorre na maioria dos projetistas. Em resumo, é basicamente o seguinte: quando a gente precisa definir e aplicar algum parâmetro numa família onde ela seja um nested component, uma família que vem carregada dentro de outra família, a gente não consegue aplicar certos parâmetros nela. Vou dar um exemplo, neste caso, de uma família de conexão pluvial e sanitária, um tubo série normal, do template da Tigre. Eu criei dois ambientes separados aqui e vou mostrar qual que é o problema que a gente enfrenta. Então, quando eu seleciono todo o meu conjunto de tubos, eu preciso, por alguma razão, definir o ambiente que eles se encontram. É normalmente que a gente pega e faça o quê? Defina em um parâmetro em comum para todos eles, podendo ser comentário ou um parâmetro criado, parâmetro de projeto. Então, nesse caso, eu vou utilizar o identificador. Se eu escrever aqui pluvial, vocês vão observar que todas as famílias estão com a conexão pluvial, correto? Nem sempre. Se você for observar, dentro dessa conexão a gente tem uma luva, e essa luva é uma família aninhada. Então, se eu der Tab, até selecionar o objeto, vocês vão observar que eu não consegui aplicar este parâmetro dentro da família. Então, o elemento não recebeu o parâmetro pluvial dentro aqui do identificador. Caso uma outra situação já é que, já se eu clicar na minha conexão, vocês vão observar que o pluvial está aqui. Porém, na minha luva, eu não tenho esse parâmetro. Então, como é que eu faço para vencer isso? É um problema muito recorrente, o que ocorre nas famílias aninhadas que a gente já costuma modelar. Então, qual que é a alternativa que a gente pode fazer aqui? Bom, eu vou apresentar aqui três soluções, mas a mais interessante é que eu vou mostrar no final, que é utilizando o Dynamo. As duas primeiras vou apenas brevemente comentar. Uma delas seria o processo que eu acabei de fazer. Vim manualmente aqui e selecionando e aplicando o parâmetro dentro do identificador. Só que aí tem um problema, né? Se a gente tiver 200 conexões, 200 joelhos, sei lá, quantidade milhares de peças, na quais eu tenho famílias aninhadas, isso daria muito trabalho. Uma outra alternativa seria, dentro dessa família, eu modificar ela para me inserir um parâmetro que ela associe a família mãe. Uma alternativa, não recomendo, mas também teria como. O interessante dessa família é que eu não tenho nem só a luva. Eu tenho outro parâmetro aqui também. Eu tenho uma outra família também, aninhada, que é o meu anel de vedação, que tem nas conexões sanitárias e pluviais. Do tubo série normal, em específico. Bom, eu vou mostrar aqui agora para vocês qual que é a solução que eu trago. Eu vou mostrar uma tabela que eu criei, onde seria a tabela que definiria os sistemas que a gente tem englobado nela. No caso, um ambiente específico. Então, se selecionar tudo aqui, conforme eu apliquei o identificador pluvial, eu vou criar uma tabela aqui com esse filtro. Ou seja, eu vou mostrar somente as conexões que tenha este parâmetro identificador pluvial. Vocês vão observar que eu tenho um joelho, 4 joelhos e uma junção. Perfeito. Eu tenho 4 joelhos e uma junção. Porém, as minhas luvas não estão sendo quantificadas. E esse é o problema. Vou fazer o mesmo aqui na minha conexão de esgoto. E vou escrever aqui esgoto. Na minha tabela aqui sanitário, eu tenho a mesma situação. 3 joelhos e 2 junções. Ou seja, eu não tenho as minhas luvas, muito menos os meus anéis de vedação. E para resolver isso, conforme eu expliquei, elucidei antes, a gente vai utilizar uma rotina do Dynamo muito simples. Isso vai resolver o problema, seja lá quantas conexões você tiver. Então o processo é muito bacana. Uma rotina resumida em poucos nós. Vou mostrar para vocês como ela funciona. Não vou colocar a rotina aqui para download, mas aí fica aí para vocês executarem aí. Primeira coisa é definir a categoria que eu quero. Pipe fittings são conexões. Depois pegar todos esses elementos da categoria. E o pulo do gato está aqui. É um pacote Rhythm que a gente vai usar, que é pegar famílias aninhadas de certos componentes. Bom, não é mais legal, interessante utilizar pacotes, mas nesse caso a gente vai utilizar. Por que a gente não é indicado utilizar pacotes? Eu deixo para explicar em outro vídeo. E aqui no final a gente vai aplicar os parâmetros obtidos pelas conexões na qual eu tive todas as categorias que eu busquei. Então qual que é o parâmetro que eu vou definir isso? Quando eu falo parâmetro, eu não quero dizer o resultado do parâmetro.
e sim a variável que manda ele. Então, por exemplo, aqui a gente tem o parâmetro identificador, que é esse que está nas conexões. É ele que eu vou usar para a gente colocar nas peças. Identificador. Então, identificador. Ele que eu vou usar para pegar a propriedade do joelho e aplicar dentro da minha luva, e não só da luva, como dos anéis de vedação também que estão presentes. Então vamos lá, eu vou rodar a rotina aqui. Bom, já rodou a rotina. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho os anéis e as minhas luvas, ou seja, ele pegou da minha família mãe, vamos dizer assim, as famílias alinhadas presentes nela, através desse pacote. E aí os parâmetros eu obtenho através do getParameter e depois aplico pelo set. Mas em quem vai ser os elementos que eu vou aplicar? Anel, a luva e outras famílias alinhadas que eu precisar. Então, se eu observar aqui agora, a minha luva ela entrou com o identificador pluvial. Ah, será mesmo? Bom, vamos olhar outra aqui. Pluvial. Vamos olhar o de esgoto. Esgoto. Então, ou seja, se este objeto tiver com o parâmetro que você deseja e você quer aplicar em uma família alinhada, ele vai puxar esses mesmos dados. Então, aqui na tabela, a gente pode observar que agora eu tenho as minhas informações. Anel de vedação, o meu joelho, a minha junção, como já estava antes, e as luvas. Então, assim, resolve muitos problemas. Na maioria das situações, quando a gente enfrenta, principalmente em casos da gente ter que definir um grupo de conexões ou tubos, em específico, na verdade, conexões, a gente precisa definir o ambiente que eles se encontram. Então, a gente consegue fazer isso através dessa rotina. Basta a gente utilizar esse pacote, esse nó, obter famílias alinhadas. E aí é sucesso. E aqui a gente ganha um tempo absurdo. Porque imagine que se eu tivesse centenas e centenas de conexões, eu tivesse que fazer isso. Fora que você não tem falha na quantificação dos elementos. Você aumenta essa precisão através do Dynamo. A rotina é essa que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, se essa dica que eu dei foi relevante para você, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo aí, compartilhe com os amigos. E o mais importante, dá um feedback aí no comentário. Se você quer alguma dica ou alguma sugestão ou alguma crítica, coloque aí nos comentários também. E quer que eu traga algum conteúdo em específico relacionado a Revit, Dynamo. Eu vou estar elaborando vários vídeos recorrentes e eu preciso do seu feedback. Valeu, muito obrigado e até mais.